Olá, queridos irmãos, graça e paz. Mais uma vez, quero gravar uma mensagem aqui para os irmãos, uma mensagem, uma breve reflexão, para que nós estejamos pensando, refletindo, meditando sobre a palavra de Deus, neste período que nós tivemos que nos afastar mais uma vez, tivemos que nos ausentar da presença na igreja, mas que tenhamos a plena confiança e certeza de que o Senhor está em todo momento cuidando e nos abençoando. Espero que vocês estejam bem, espero que essa palavra venha falar aos nossos corações, como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, certo? Então vamos à leitura do texto, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado, bondoso e grandioso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, porque em todo tempo a tua mão está nos protegendo, nos guardando, porque o Senhor é um Deus bem presente no dia da angústia, porque nós podemos ter a plena confiança e certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Que essa palavra fale ao nosso coração, nos molde, nos transforme à imagem de Cristo. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre alguns assuntos aqui dentro deste texto. Mais uma vez nós tivemos que nos afastar, mais uma vez nós tivemos que não estar presentes na igreja, e isso de certa forma causa algum transtorno, nos faz sentir falta de estarmos em comunhão. E não somente esse fato, mas tantos outros fatos que acontecem na nossa vida que nos fazem questionar por que será que isso está acontecendo, por que eu tenho que passar por isso, será que Deus realmente está me suprindo, será que Ele realmente está do meu lado, como a gente acabou de orar? E essas incertezas acabam fazendo parte da nossa caminhada cristã, acabam fazendo parte da nossa vida. Porém, a gente tem pleno conforto e alento na palavra de Deus. Então, diante do texto que nós lemos, eu quero tirar alguns pontos importantes. Primeiro, que Deus é soberano. Irmãos, a nossa natureza criada por Deus, nossa natureza humana, mostra-nos todos os dias que nós somos limitados. Nossa natureza humana está todos os dias, continuamente dizendo: você é limitado. Você não pode caminhar sozinho. Você é pequeno. Todos os dias nós vemos que nós somos sim limitados, nós somos sim dependentes de Deus. E é tolo aquele que pensa que não é. É tolo aquele que acha que pode fazer tudo sozinho. Acaba sendo falta de senso, acaba faltando o senso daquele que acha que sozinho pode caminhar, seguir as veredas da sua vida. É como se estivéssemos de olhos fechados, olhos vendados, não vendo qual é a nossa real natureza. Ou como diz o autor de Provérbios, um dos provérbios: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Os insensatos acham que podem viver sozinhos. Os tolos imaginam que estão sozinhos e completamente alheios à vontade de Deus. Porém, a palavra de Deus é a única fonte confiável que nos mostra a verdadeira essência da nossa natureza humana. Nós não somos frutos de um processo seletivo que vence quem é mais forte. Nós não somos uma lousa em branco, a tábula rasa, a qual nasce pura e a sociedade vai corrompendo ela. Não. Deus nos formou, Deus nos criou e Ele sabe qual é a nossa natureza humana.
Deus nos criou e sabe que nós somos dependentes, completamente dependentes dele. Precisamos que ele pegue na nossa mão e nos encaminhe para que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida plena. Por causa da desobediência de Adão e Eva, por causa do primeiro pecado do primeiro casal, essas criaturas que já eram limitadas se tornaram ainda mais limitadas por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus, o pecado corrompeu a nossa mente e o nosso coração para não mais entendermos a vontade de Deus, para não mais entendermos que Deus é a fonte da vida. E aí passamos a querer, desejar caminhar sozinho de acordo com os nossos próprios princípios. Queridos, Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é imutável e nós somos essa metamorfose ambulante, constantemente estamos mudando. Não só de pensamento, mas fisicamente, a nossa estrutura, o nosso corpo é uma constante mudança. Deus é completamente, plenamente santo e nós somos pecadores. Nós dependemos completa e totalmente de Deus. Primeiro, Deus ele é soberano sobre o universo. Não há nenhum milímetro de toda a criação de Deus que não se submeta à sua vontade. Não há nenhum milímetro de toda a extensão do universo que Deus não esteja presente ali. Tudo está debaixo do controle de Deus. Planetas, meteoros, luas, estrelas, galáxias inteiras estão debaixo do controle de Deus. Toda a criação é dele. Tudo que Deus criou pertence a ele. Ele governa sobre os animais irracionais. Lembrem que foi Deus que levou os animais a irem à arca, a irem para a arca junto com Noé. Lembrem que foi Deus que mandou que os corvos alimentassem Elias, que foi Deus que mandou que o peixe engolisse Jonas. Ele não só governa sobre os animais irracionais, mas governa sobre os seres espirituais. Os anjos existem para fazer a vontade de Deus. Os demônios se submetem àquilo que Deus manda. Deus é soberano sobre os seres inanimados, sobre a criação inanimada. Ele diz a água até onde ela pode ir. Ele ordena para onde os ventos sopram. Ele que faz com que as árvores deem frutos. É Ele que faz com que haja verão e inverno. Toda a criação no universo está debaixo da mão de Deus. Deus é soberano também em sua sabedoria. Quando Jó estava conversando, arrazoando com Deus, questionando a Deus por aquilo que havia acontecido com ele, quando Jó estava derramando o seu coração em angústia, os seus amigos acusando, os seus amigos falando que ele havia pecado, depois de longos e longos capítulos do livro de Jó falando isso, debatendo isso, depois que eles encerraram todos os argumentos, Deus toma a palavra. E Deus pergunta para Jó, Deus humilha Jó e faz com que ele reconheça a sua pequenez, a sua insignificância e a sua falta de sabedoria. Deus pergunta, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tem entendimento. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Deus sabe a nossa vida passada, presente, e sabe o que acontecerá no futuro. Não há nada que Deus não conheça. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão com a pessoa de Deus. Deus, ele planeja muito melhor do que nós podemos imaginar. E obviamente Deus, ele é soberano sobre a nossa vida. Nossos passos estão todos debaixo da mão de Deus. Nossos passos estão seguros quando Deus toma a nossa mão e nos mostra para onde caminhar. Se Ele controla e governa as coisas nos céus e no universo, se Ele controla as coisas inanimadas e os animais irracionais, achamos que Ele pode não governar a nossa vida? Provérbios 16:1 pergunta. Provérbios 16:1 diz, os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Por mais que os homens planejem e nós planejamos, quem decide os fatos é Deus. Deus tem todos os cabelos da nossa cabeça contados. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Deus é soberano sobre a nossa vida. Ele governa a nossa vida. Então isso nos ajuda a entender a afirmação de Paulo quando ele diz que sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem.
é Deus que faz. Deus é o agente em ação ao fazer com que todas as coisas trabalhem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Certo? O primeiro ponto então é que Deus é soberano. Ele faz com que todas as coisas. Agora, o que são essas todas as coisas? Então, quando nós temos a consciência de quem é Deus, o seu poder, seus atributos, a sua pessoa, nós possamos a fazer como Paulo nesse versículo. Aqui, então, Paulo tem a plena certeza, pela confiança, ele tem fé de que é Deus quem faz com que todas as coisas trabalhem para o bem dos seus filhos. E Paulo tem essa certeza porque ele mesmo diz, na primeira palavra do versículo 28, sabemos. Esse saber que Paulo fala não é um mero conhecer intelectual. Não é um mero saber porque ouviu falar, como Jó conta em seu livro. Eu conhecia de ouvir falar. Não. É um conhecer, é um saber que é derivado de uma experiência real, pessoal e viva com Deus. É um saber que se dá por meio da vivência, da prática de um relacionamento com Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos mostra que esse relacionamento com Deus nos faz ver que Deus é bom. Diz Pedro, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por meio dele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom ou bondoso. A experiência que Pedro tem, a experiência que Pedro cita aqui, tem a ver com provar alguma coisa. Provar e, ao provar, fazer uma afirmação certa daquilo que provou. É a mesma palavra usada, por exemplo, em João, quando ele conta que o anfitrião da festa de casamento pega do vinho que Jesus transformou da água e o bebe. Ali diz que, ao anfitrião provar o vinho, viu que ele era o melhor, um vinho de melhor qualidade. Então é uma experiência real, adquirida por meio da prova, da vivência, da prática em se saber quem é Deus. Paulo diz que é Deus com que faz com que todas as coisas trabalhem juntas. Então, o que são todas as coisas? Primeiro, devemos saber que todas as coisas boas. Geralmente nós somos propensos a pensar que todas as coisas que Paulo menciona significam apenas as coisas boas. É claro, as coisas boas fazem parte de todas as coisas, mas não se limita a isso. Lembremos que foi exposto no primeiro ponto, quando Elias se refugia no deserto, temendo pela sua vida por ter confrontado o rei Acabe, Deus envia os corvos para lhe alimentar. Lembramos das vitórias que o povo de Israel teve, com tantas guerras, mesmo sendo o menor povo, mais fraco e sem potência bélica, mesmo assim venceu outros povos que eram mais poderosos e estavam querendo tomar Israel. Lembremos da conduta do povo no deserto. A nuvem cobria durante o dia, protegendo do calor escaldante, e a coluna de fogo à noite, protegendo contra o frio e guiando na escuridão no deserto. Lembremos quando o povo foi conduzido também no deserto. Deus deu pão, fez cair pão do céu, deu água, fez brotar água da rocha. As codornizes que Deus mandou alimentando e tantas outras bênçãos que Deus concedeu. As coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Além das coisas boas, temos as coisas que não são tão boas assim. Eu ia colocar coisas ruins, mas do ponto de vista de Deus não são ruins. Do nosso ponto de vista até podem ser. Por isso são coisas que não são tão boas. Então não devemos imaginar que todas as coisas se limitam só às coisas boas, mas sim também às coisas que não são tão boas assim. Aquelas que nós não temos apreço, aquelas que nós não desejamos. Estas também contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Lembremos de Moisés, quando eles estavam ali prestes a entrar na terra prometida, estavam do outro lado do Jordão, às portas de obter a promessa de Deus. Moisés, em Deuteronômio 8, diz ao povo: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar
e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e te deixou passar fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lembremos do apóstolo Paulo. Se nós quisermos falar de um crente que experimentou bênçãos de Deus, foi Paulo. Se quisermos falar de um crente que viu maravilhas extraordinárias de Deus, foi o apóstolo Paulo. Foi o homem que subiu ao terceiro céu, mas também tinha um espinho na carne. Paulo ficou cego por 3 dias, foi apedrejado, açoitado, preso, sofreu naufrágio, foi humilhado, foi duvidado pela própria igreja que ele ajudou a fundar, a igreja de Corinto. Mas assim mesmo, aos mesmos Coríntios, lá Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus, é esse Deus que nos conforta para que podemos consolar os que sofrem com o mesmo conforto que Ele mesmo nos dá. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: Olha, aquilo que eu tenho passado me serviu de exemplo, me serviu de experiência para que eu pudesse ajudar outras pessoas que estão passando por aquilo que eu mesmo passei. Queridos, Paulo sabia que Deus tinha um propósito na sua vida. Paulo sabia aquilo que Deus tinha planejado e estruturado para a sua vida. E ele seguiu este mesmo percurso que Deus deu a ele. Paulo em nenhum momento titubeou da sua fé, mas ele se manteve firme, pois ele visava o alvo que Deus deu a ele. Terceiro ponto é o amor de Deus por nós. Quando nós temos enraizado, quando nós temos firmes em nosso coração e em nossas mentes essas verdades que nós falamos, da soberania de Deus, do que todas as coisas cooperam, que Deus tem um propósito para as coisas boas e para as coisas tão boas, nós podemos falar aquilo que Paulo fala também, é saber disso, e isso traz paz à nossa alma. Quando nós temos conhecimento dessa ação de Deus em nossa vida, de que Deus é bom, de que Ele age não só na nossa salvação, mas também age em toda a nossa vida cristã, nós sentimos paz, nós temos tranquilidade, nosso coração se regozija, porque aqui é demonstrado o grande amor de Deus por nós. Quando nós falamos do amor de Deus, nós entendemos que esse amor é único, é perfeito. É um amor este que, como ensina o apóstolo Paulo, não vem porque nós merecemos, porque não somos merecedores desse amor, mas sim porque Ele próprio é amor. O amor de Deus transcende quem nós somos, porque o seu amor nos alcançou quando ainda éramos pecadores e inimigos dele. Quando nós estávamos separados, o amor de Deus nos alcançou, então transcende quem nós somos. O amor de Deus também, segundo Paulo, transcende o tempo. Paulo nos diz que Deus nos elegeu, nos chamou, nos salvou e vai apontar lá para o fim. Então transcende o tempo. O amor de Deus é do começo ao fim. Desde os tempos, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Esse amor de Deus permanece sobre a nossa vida. Aqui Paulo aponta também para a glorificação dos santos. Ele vê a vida futura. Enxerga o amor de Deus nisso, do começo ao fim da nossa vida, o amor de Deus que nos mantém. E Paulo nos mostra que Deus tem um objetivo nisso tudo. Deus tem um objetivo a nos presentear com o seu amor. Deus tem um propósito ao derramar o seu amor por nós. E Paulo diz que esse propósito é que sejamos conforme a imagem de seu Filho. Queridos, Deus está fazendo uma nova criação em nós por meio de Cristo. Lucas deixa claro isso na estrutura do seu evangelho, porque Lucas narra o batismo de Jesus e ali ele mostra que Deus está fazendo uma nova criação. Depois do batismo, Lucas cita a genealogia de Jesus, e essa genealogia começa falando de José e termina falando de Adão. Começa falando de Jesus, filho de José, e termina falando de Adão, a nova criação em contraste com a primeira criação. Depois Lucas narra a tentação de Jesus,
Onde Adão pereceu, Jesus venceu. Onde Adão desobedeceu a palavra de Deus, Cristo venceu usando a palavra de Deus. E dali, do deserto, Jesus começa o ministério na Galileia, Nazaré, e vai expandindo, expulsando demônios, curando enfermos. É um ponto de que a nova criação de Deus se iniciou e está se expandindo, fazendo com que novas pessoas nasçam por meio da vontade de Deus. Quando falamos sobre essa nova criação também, temos que ter em mente que esse poder de Deus em nos tornar semelhantes ao seu Filho é um processo longo e árduo. Temos a velha guerra entre a carne e o espírito que Paulo narra. Nessa nova criação que Deus está fazendo, existe uma batalha dentro de nós entre o velho homem e o novo homem. Batalha essa que Paulo narra lá belamente no capítulo 7 de Romanos. Então, muitas vezes, esse processo de nos transformar à imagem de Cristo vai ser um processo doloroso. Deus faz com que nós passemos por certas situações, por determinadas situações, para nos mostrar, para nos ensinar, para que o nosso caráter seja semelhante ao do seu Filho. Teremos que passar por algumas situações para que nós vejamos quem Deus é na nossa vida. E muitas vezes isso nos faz perguntar por que isso está acontecendo, por que eu tenho que passar por isso, por que Deus está fazendo isso com isso. Será que Deus tem sido bom? Será que Deus tem sido poderoso na minha vida? E tem. Porém, quando nós estamos cientes dessa bondade de Deus, desse poder, da sua sabedoria, do propósito dele na nossa vida, isso faz com que nós descansamos, com que nós tenhamos paz. Mesmo em meio aos problemas, quando nós visamos o alvo como Paulo, a gente tem que entender que é Deus agindo na nossa vida, mesmo que seja doloroso. Quando Deus ilustra lá para Jeremias que ele quebra um vaso e molda um novo, esse quebrar e esse moldar vai trazer dor algumas vezes, vai trazer circunstâncias, e nós temos que aprender que é Deus trabalhando na nossa vida. E vejam como ainda assim é maravilhosa a graça de Deus, porque, como Paulo diz aos Filipenses, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. E aqui em Romanos ele diz, se Deus não poupou o seu Filho, mas o entregou, acha que ele não nos dará com ele todas as coisas? O que são essas todas as coisas que Paulo cita de novo no final? É tudo aquilo que faça com que nós sejamos conforme a imagem de Cristo. Paulo está vendo essa grande obra da salvação completa e finalizada. Ele tem essa obra tão certa, tão firme, tão verdadeira, que independente do que aconteça no meio do caminho, entre o início e o fim da vida cristã, tudo isso vai contribuir para que a imagem de Cristo seja formada em nós, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Então não importa o que aconteça na vida dos crentes, eles sempre têm essa certeza, de alguma forma, isso está contribuindo para que o caráter de Cristo seja formado e para que o nome de Deus seja glorificado. Então devemos saber que Deus é bom, Deus é soberano, Deus é sábio e é poderoso, e Ele tem um propósito em nossas vidas, que é fazer com que o Filho dele seja formado em nós. Devemos lembrar que quem é disciplinado é o filho e não os bastardos. Quem o pai disciplina são os filhos e não os bastardos. Então, queridos, é isso. Que tenhamos firme alento e descanso das nossas almas, do nosso coração, da nossa mente, em saber que algumas coisas acontecem na nossa vida para que aprendamos mais de Deus, para que nos acheguemos mais perto dele, e por conta disso os crentes têm a plena certeza de que tudo o que acontece na sua vida é o trabalhar de Deus, é Deus agindo. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de cada um de vocês, os proteja, os guarde e os livre de todo o mal. Amém. Amém.